O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez a mesma coisa com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, humanamente falando, temos as nossas necessidades físicas e espirituais. Nós vemos o texto, a multidão que está faminta. Jesus se preocupa. Jesus não é indiferente diante da fome desta multidão. Também o que podemos aprender com Jesus diante destas realidades. E o Evangelho, de um modo muito pedagógico, nos apresenta a figura de Filipe e a figura de André. Filipe e André, ambos constatam, juntamente com Jesus, esta realidade. Filipe vê a grandiosidade do problema e desanima. Não é possível saciar a todos. Esta é uma resposta. André também vê a grandiosidade do problema e sai na busca de uma solução. No entanto, encontra apenas pouco alimento com um menino, 5 pães de cevada e 2 peixes. De longe, insuficiente para resolver o problema. De longe, insuficiente para saciar a multidão. E é aí que entra a pessoa de Jesus.
que faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas percebamos bem, não sejamos iguais a Filipe, que diante do problema e se vendo incapaz de resolvê-lo, desanima. Devemos olhar para André, que diante do problema faz o que lhe é possível, procura uma solução, e aquilo que é impossível, Deus realiza. O milagre é a resposta humana e é a graça de Deus. O milagre é o esforço humano e a graça de Deus. Deus quer que também participemos. O problema é que às vezes nós queremos que só Deus faça algo. Na primeira leitura, os Atos dos Apóstolos, são presos os apóstolos, perseguidos, uma voz sensata se levanta. E como é importante na igreja, vozes sensatas, pessoas sensatas, prudentes. Como é importante no mundo, pessoas sensatas, pessoas prudentes. Diz Gamaliel, se for de Deus, não convém que se coloquem contra Deus. Se a obra for humana, se perderá. Nós hoje, 2000 anos depois, podemos constatar a divindade da obra. Que aquilo de fato não fora e não é a atividade de evangelizar uma obra meramente humana. Antes de tudo, é de Deus. O Evangelho, a igreja, é de Deus. E para concluir, são açoitados e depois são proibidos de falar. Quando saem muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. A liberdade desses apóstolos tem muito a ensinar-nos nestes tempos de fake news, de críticas ácidas, de palavras duras dirigidas contra a igreja, dirigidas contra quem anuncia o Evangelho, contra quem se coloca em atitude semelhante à de Jesus. Qual deve ser nossa resposta diante de todas essas críticas, esses ataques? Revolta? Desânimo? Por certo, não. Não é isso que nos ensinam os apóstolos. Se é pelo nome de Jesus, se é devido ao Evangelho que sofremos, nos alegremos por sermos considerados dignos de tais injúrias, de tais sofrimentos, em nome de Jesus. Bem-aventurados os que são perseguidos e caluniados por causa do reino de Deus. Apresentemos nossas súplicas, rezando.